Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro. Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no Make Talk de hoje vamos falar um pouquinho sobre transfobia. Então segura aí que pá! Olá! Bom, como eu falei, hoje vamos falar um pouquinho sobre transfobia. Eu quero falar desse assunto, primeiro porque eu sou trans, segundo porque vivemos numa sociedade transfóbica, terceiro porque o mês de junho é o mês do combate, quer dizer, do orgulho LGBT, que consequentemente também se combate a LGBTfobia, e porque também eu tenho feito algumas lives em outros canais, em outras páginas, esses tempos, e eu tenho falado algumas vezes sobre transfobia. E eu senti que algumas pessoas não estão entendendo a nuance do termo que eu estou usando. Então eu resolvi fazer esse vídeo como um disclaimer e tentar clarificar alguns aspectos de como eu uso o termo e como eu vejo as frentes de combate, vamos dizer assim, relacionadas a esse termo. Então vamos lá. Primeiro que transfobia, né? É qualquer pessoa que de alguma forma nega, rejeita, agride, violenta a existência trans. E sim, você pode ser trans e ser transfóbica. Então, esse é um dos pontos, inclusive, que eu quero tocar aqui. E então, assim, isso não é uma definição criminal, eu estou dando uma definição geral do que é ser transfóbico, né? E aí, o que é o importante nesse vídeo? É que não é definir transfobia, é as frentes que existem à transfobia. A mais comum é essas relacionadas a outra pessoa sendo transfóbica com você. E nesse contexto, a gente combate isso tentando sensibilizar as pessoas que são transfóbicas ou as que, apesar de não serem transfóbicas, concordam com a transfobia e tentar, por meio da sensibilização, que elas gerem uma autoconsciência, uma conscientização de que ser transfóbico não é legal. E é crime! Então não sejam transfóbicos, nem LGBTfóbico de forma alguma. Então essa é a frente mais comum e é uma das mais complicadas de se lidar no dia a dia, porque essa é a transfobia que pode te matar. É a transfobia que sai nos jornais, é a transfobia mais midiática no nosso país, pelo menos. Então, eu não quero focar nessa transfobia. Não é porque ela não é importante, mas é porque eu acho que se a gente não falar das outras formas de transfobia e resolver elas, esse ápice mais cruel e horrível da transfobia nunca será resolvido. Então, sim, ela é talvez a pior forma de manifestação da transfobia, porque eu vou até parafrasear uma frase que eu ouvi numa música, que é Rap dos Animais. Rap dos Animais, eu acho que é isso. Revolução dos Bichos, desculpa. Eu não lembro quem fala, mas aparece essa frase na música que diz assim: se o racismo não te mata na entrada, ele faz com que você queira morrer na saída. Então, esse tipo de transfobia popular, vamos dizer assim, que outras pessoas cometem com você, ela gera esse efeito. Ou ela te mata, ou ela faz com que você queira morrer em algum momento da sua vida. Então, congela aqui. Agora vamos falar das outras transfobias. A primeira delas, que eu falei numa live, inclusive, são essas pessoas não transfóbicas que são transfóbicas, que são as pequenas transfobias do dia a dia. Concordar com uma piada transfóbica, replicar uma piada transfóbica e até mesmo ter medo de falar com uma pessoa trans por medo da pessoa trans se sentir ofendida. Então, note como é complicado, né? Algumas pessoas têm medo de conversar com as pessoas trans porque elas se sentem inseguras de que a pessoa trans vai brigar com ela. Tudo bem, pode haver um motivo verdadeiro por trás de que ela realmente não queira machucar a pessoa trans, mas percebe que ela foge da solução, porque a solução não é evitar conversar com as pessoas trans, porque isso você está gerando só uma exclusão. A solução é você lidar com as suas transfobias, entender a realidade trans e lidar com a pessoa. Agora sim, a gente tem que entender também
que pessoas lidando com pessoas, eventualmente vai gerar um atrito e vai gerar alguma chateação. Isso é normal, a gente não tem que ter medo disso, senão a gente não relaciona com ninguém. E relacionando aqui, eu tô falando desde amizade até relacionamentos conjugais. Então, se você, pessoa cis, ou que vê a gente falando, não pergunte sobre os nossos genitais, não fale isso, não fale aquilo, talvez não fique claro para vocês, mas é importante que agora eu tente ficar claro para vocês que esses códigos de conduta para lidar com uma pessoa trans não é o intuito de literalmente afastar esse tipo de conversa da nossa vida. É mais para gerar uma sensibilidade que, de preferência, resulte numa conscientização das pessoas que determinados assuntos são delicados, precisam de contexto e precisa que a pessoa tenha vontade de falar sobre eles. Então, o que a gente faz quando está divulgando sobre esses tópicos é tentar fazer você refletir, poxa, você precisa perguntar isso mesmo? Você realmente precisa entender isso? Se sim, em vez de ir diretamente na pergunta, tenta gerar um contexto, tenta ver se a pessoa está disposta a falar sobre isso. E dependendo da pauta, à medida que você vai tendo amizade com uma pessoa trans, muitas dessas pautas que as pessoas morrem de curiosidade de conversar sem nem conhecer a pessoa, elas vão sendo respondidas. Então, muitas vezes, esse medo de conversar com uma pessoa trans porque você tem um monte de curiosidades, mas tem medo dessas curiosidades ofender a pessoa trans, muitas vezes podem ser resolvidas com um pouco de contextualização de conversa e paciência. Então, fica essa reflexão também. E a última coisa que eu queria conversar é referente às transfobias internalizadas, que para mim é uma das piores. E essa também gera muitas vítimas, porque muitas pessoas que se suicidam, geralmente não é só apenas pelo fator externo da primeira parte do vídeo, mas também por causa de como esses fatores externos reforçam os seus fatores internos, as suas transfobias internas. E aqui eu preciso reforçar mais uma vez que se você é uma pessoa trans e tem condições, busque apoio psicológico. O apoio psicológico não é para validar a sua existência trans, não é para te dar um carimbinho, realmente você é uma pessoa trans, vai lá, pode viver sua vida. Não é isso. O psicólogo, ele é uma pessoa que vai te instrumentalizar para você ser capaz de lidar com suas transfobias, por exemplo, com suas identidades, com sua existência. Então, um psicólogo é uma pessoa que vai te proporcionar as ferramentas para você resolver as suas questões internas. Ele não vai te guiar, literalmente, ele vai te instrumentalizar. Algumas vezes guiando, algumas vezes não. Então, isso é muito importante. E as transfobias internas, elas são resultantes do cenário social que a gente vive, que é um cenário de uma sociedade capitalista, que por ser capitalista é opressora com as minorias, porque o capitalismo é incapaz de se manter sem as opressões, e essas opressões são normalizadas em nossa sociedade e replicadas exaustivamente na forma do machismo estrutural, por exemplo, na forma da branquitude, na forma da masculinidade e tudo mais. Então, a gente acaba aprendendo coisas que não correspondem com a realidade das nossas existências, que não correspondem com uma realidade do mundo, e são apenas uma realidade da ideologia capitalista. Então a gente tem que ter esse instrumentário que a psicóloga, por exemplo, pode te dar, para tentar desvencilhar o que é uma imposição social dentro da sua existência e o que é sua real existência. E isso é muito libertador para qualquer pessoa, sendo trans ou não, porque a nossa sociedade machista e tudo mais, ela impõe também nas pessoas cis padrões de corpo, padrões de gosto, padrões de consumo e etc, etc. E isso é potencializado nas minorias, incluindo, no caso, as pessoas trans. Então, se você começa a se instrumentalizar e a se desconstruir com relação às suas transfobias internas, você começa a ter, por exemplo, orgulho de ser trans. Você para de desejar ser uma pessoa cis e entende que você é uma pessoa trans e você tem que ter orgulho de ser o que você é. Então você vai lutar pelo corpo que te satisfaz, que te dá alegria, que
que você se identifique com ele porque você se identifica com ele, e não porque existe alguma transfobia internalizada na forma de uma insegurança, por exemplo, que te diz que eu tenho que ter muito peito, eu tenho que ter muita bunda, eu tenho que ter um corpo violão, eu tenho que fazer minha cirurgia de redesignação de sexo, senão eu nunca vou ser mulher, e etc, etc, etc. Isso vale também para os homens trans, obviamente, e para as pessoas não binárias, transfemininas, transmasculinas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes esse desejo de cissificação que as pessoas transpassam são transfobias internalizadas que são manifestadas pelo nosso subconsciente. Então, quando a gente se instrumentaliza e consegue se separar desses machismos estruturais que a gente internaliza na forma de transfobias, a gente consegue viver de forma mais plena a nossa existência. Então, fazendo um resumão, eu diria que a transfobia ela tem 3 frentes de combate, que é do menor para o maior, né? As internas, que são fundamentais para serem destruídas, porque pessoas trans podem ser transfóbicas e receber transfobia, acredita, receber transfobia da mesma minoria que você é horrível. É horrível. Então a gente tem que lidar com isso dentro da gente, para o nosso próprio bem e para o nosso bem social. Depois, as transfobias mascaradas, que vêm nas formas de piadas, atitudes, dos medos que as pessoas adquirem das pessoas trans. E, por fim, a soma de todos esses fatores que resulta na transfobia mais grotesca e exagerada e assassina que existe em abundância, infelizmente, na nossa sociedade brasileira. Então é isso, pessoal. Busquem apoio psicológico sempre que possível. Espero que tenha ficado claro agora, quando eu falo de transfobias em outros lugares e tudo mais, que eu estou me referindo sempre a um contexto mais amplo e que essa discussão ela precisa ser além da violência física, porque enquanto a gente não resolver as transfobias internas nas pessoas trans e nas pessoas cis, a gente não vai conseguir solucionar a ponta que tira e ceifa a vida das nossas pessoas trans no nosso país. Então é isso, pessoal. Muita consciência, instrumentalizem-se, busquem se sensibilizar com as mais diferentes causas e dessa forma adquiram consciência. Beleza? Um grande beijo. Ah, não, peraí. Queria agradecer a todo mundo que gosta do meu canal, curte, acompanha, compartilha. Por favor, compartilhem meus vídeos e com as pessoas que vocês gostam ou que acham que pode gostar dos meus vídeos. Isso ajuda muito no crescimento e na manutenção aqui do canal. E eu queria agradecer também às pessoas, minhas madrinhas maravilhosas, que doam, contribuem financeiramente para a manutenção do meu canal e nas outras formas de divulgação que eu ando fazendo. E se você tem condições financeiras e gosta do meu trabalho aqui na internet, considere também se tornar uma apoiadora. Então é isso. Muito obrigada agora, de verdade. Tchau, tchau!